O que aconteceu nos bastidores de Brasília nas últimas horas não foi apenas um desencontro de agendas, mas uma manobra de alta voltagem política que pode ter mudado o destino das eleições de 2026. Um encontro crucial entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas, que já contava inclusive com autorização do Supremo Tribunal Federal, foi cancelado de forma fulminante. Mas por que Tarcísio recuou? O que ele enxergou nos termos desse encontro que o fez acionar o freio de mão imediatamente? Não se trata apenas de compromissos oficiais, como diz a nota oficial. A verdade técnica é que o governador de São Paulo identificou uma armadilha política montada para enquadrá-lo precocemente. Neste vídeo, vamos decifrar os bastidores dessa cilada, o papel de Flávio Bolsonaro nessa exposição e como esse recuo de Tarcísio escancara as fissuras no campo bolsonarista. Prepare-se para entender como o jogo de poder em São Paulo acaba de se tornar o centro de uma guerra de nervos nacional. Vamos analisar o que está por trás dessa decisão agora. Para entendermos esse movimento, precisamos olhar para os fatos que antecederam o cancelamento. O cenário estava montado, mas o cheiro de cilada começou a exalar muito antes da data marcada. O cenário era o seguinte: Bolsonaro e Tarcísio tinham o sinal verde do Supremo Tribunal Federal para se reunirem. Parecia um movimento natural de alinhamento entre o líder do movimento e seu principal aliado administrativo. No entanto, nos bastidores, o aviso soou alto. Tarcísio percebeu que o encontro não seria uma conversa de gestão, mas um palco para uma cobrança pública de lealdade eleitoral. O governador sentiu que estava sendo atraído para um ambiente onde ele não teria o controle da narrativa. O que Bolsonaro realmente queria? A estratégia era clara: usar o peso político de Tarcísio para alavancar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. O ex-presidente pretendia extrair do governador declarações de apoio explícito e a garantia de um palanque exclusivo em São Paulo. Era uma tentativa de enquadrar Tarcísio como o grande cabo eleitoral da família, antes mesmo de as peças de 2026 estarem posicionadas. Tarcísio, que governa o estado mais complexo do país, sentiu que essa pressão precoce poderia comprometer sua própria governabilidade e seus planos futuros. O estopim para o cancelamento não foi apenas a intenção de Bolsonaro, mas a forma como isso foi exposto. O senador Flávio Bolsonaro, em um movimento de antecipação, acabou revelando publicamente o teor da reunião antes mesmo de ela acontecer. Ao falar abertamente sobre a cobrança de empenho eleitoral, Flávio colocou Tarcísio em uma sinuca de bico. Se o governador fosse ao encontro, ele estaria assinando embaixo de uma pauta que já havia sido exposta como uma cobrança. A exposição pública da jogada tornou o encontro politicamente inviável para o Palácio dos Bandeirantes. A resposta de Tarcísio foi um drible de mestre institucional. Utilizando a prerrogativa dos compromissos oficiais, ele adiou a visita por tempo indeterminado. Tecnicamente, ele preservou a liturgia do cargo. Politicamente, ele enviou um recado duríssimo: ele não aceitará ser pautado por conveniências eleitorais de terceiros, mesmo que esses terceiros sejam seus aliados mais próximos. Foi um recuo estratégico para evitar uma armadilha que já estava com os refletores ligados. Agora, vamos à análise profunda das consequências. O que essa manobra revela sobre o estado atual da direita no Brasil? Essa manobra mostra que Tarcísio de Freitas não pretende ser um capacho político. Ele entende que seu capital político em São Paulo é valioso demais para ser gasto em uma estratégia que ele não ajudou a construir. Ao evitar o encontro, ele preserva seu espaço de manobra e sinaliza que sua prioridade é a gestão do Estado e não ser um acessório de campanha precoce. Ele mostra que tem sua própria estratégia e que o apoio dele terá um preço político e programático. Esse apoio não será automático. Nos bastidores, o clima é de guerra de nervos. Aliados da família Bolsonaro já começaram a ventilar a possibilidade de retaliação. O recado é pesado. Se Tarcísio não se alinhar totalmente ao projeto de Flávio Bolsonaro, o grupo pode lançar um candidato próprio ao governo de São Paulo em 2026, dividindo a base e isolando o governador.
É uma queda de braço onde o apoio eleitoral virou moeda de troca e ameaça. As fissuras no bolsonarismo nunca estiveram tão expostas quanto agora. O impacto dessa decisão de Tarcísio reverbera em todo o espectro político. O que estamos vendo é o nascimento de uma nova dinâmica de poder. Tarcísio quebrou a lógica de que o governador de São Paulo deve obediência cega ao ex-presidente. Isso muda como outros aliados vão se comportar daqui para frente. Ao expor a reunião e causar o cancelamento, Flávio Bolsonaro mostrou uma ansiedade que acabou prejudicando o próprio pai. A articulação política da família saiu arranhada desse episódio. Agora, qualquer tentativa de aproximação terá que ser feita sob novos termos. Tarcísio elevou o custo da sua aliança. No xadrez político, recuar muitas vezes é a forma mais agressiva de avançar. Bolsonaro queria pressão. Tarcísio entregou silêncio e ausência. Ao evitar a armadilha, o governador de São Paulo preservou sua autonomia para 2026 e forçou o bolsonarismo a repensar como trata seus principais aliados. O jogo de poder acaba de ganhar novas regras. A transparência dessas fissuras é o que vai definir quem chegará forte na próxima eleição presidencial. Essa manobra de Tarcísio de Freitas foi um drible de mestre, ou ele corre o risco de ficar isolado sem o apoio da base bolsonarista? Você acha que ele deve apoiar Flávio Bolsonaro incondicionalmente ou deve focar apenas em São Paulo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua opinião é fundamental para o debate. Se você quer acompanhar os bastidores da política brasileira, as decisões do Supremo Tribunal Federal e as movimentações de poder sem viés ideológico, inscreva-se no canal e deixe seu like. Aqui, os fatos são decifrados direto do manual. O que essa guerra de nervos significa para o futuro do Brasil? O racha é real?